Dê o Espírito Santo nessa noite que Ele fala ao seu coração através dessa palavra. Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o teu povo, Senhor Jesus, que está sedento de ti, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Espírito Santo, nesta noite, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar, ó Pai. A palavra é tua, Pai, a casa é tua, Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha falar no profundo, Pai, conosco, Pai. Que o Senhor venha derramar cura nesta noite, Pai. Que o Senhor venha curar a alma, o espírito, o coração, Pai. Reaviva, Pai, a chama, Pai, no meio do teu povo, Senhor. Reaviva o teu espírito, Pai, nos corações nesta noite, Espírito Santo de Deus. E usa teu filho, Pai, de uma forma, Pai, sobrenatural. Usa ele, Senhor Deus, Pai. Usa ele, Pai, que ele venha falar tudo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Tira todo o temor, Pai. Tira toda a preocupação, Senhor. Porque a palavra é do Senhor, ó Pai amado santo, Pai. Que ele venha, Pai, ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Deus está nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Quando estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, cremos assim. Já sentimos a graça do Senhor nesse lugar. Efésios capítulo 4, versículo 17. Se podemos ler, diga amém. Amém. Diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com velocidade cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido em que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e renoveis no espírito do vosso entendimento, e revistais do novo homem criado segundo Deus, que é em justiça e retidão, precedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que socorrer os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Vou repetir. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Amém? Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Tome seu assento, por gentileza.
Quando nós olhamos para esse texto bíblico, Efésios, capítulo 4, nós estamos aqui, igreja, diante das verdades práticas da carta aos Efésios. Essa carta é dividida em duas partes: a revelação daquilo que Cristo tem para a sua igreja, o propósito de Deus para as nossas vidas, e a parte prática que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo de número 6. Nós vimos aqui no primeiro capítulo da carta, falando sobre as bênçãos espirituais que Deus tem reservado para o seu povo. Bênçãos essas que já estão reservadas, que cabe a nós em oração buscar as bênçãos do Senhor, reivindicar as bênçãos do céu sobre a nossa vida. No capítulo 2 nós falamos aqui sobre aqueles que estão vivendo sem Cristo e aqueles que estão na presença de Cristo, a diferença entre ambas essas pessoas. No capítulo 3 nós vimos aqui sobre o propósito da oração, como que devemos orar. Falamos isso aqui semana passada, sobre os pedidos que são verdadeiros que nós devemos fazer em oração, como ser cheio do Espírito Santo, ter experiências com Deus, ser cheio da graça dele, cheio da presença do Senhor. No capítulo 4 nós vamos ver aqui que o propósito de Deus para nós é a unidade da igreja, que a igreja seja uma, porque é um só Espírito, um só Senhor, um só sangue. Eu creio que também um só céu, que todos nós vamos morar um dia. Eu creio que todos vamos morar. Mas a partir do capítulo 4 e do versículo 17 que lemos aqui nesta noite, vai falar aqui sobre a maneira com que aqueles que estão cheios do Espírito devem andar, a maneira com que nós que fomos chamados daquele mundo que estávamos agora devemos proceder. Porque você nota, igreja, que no capítulo 1 Paulo vai falar sobre o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele selou a sua igreja. Ele é o símbolo que sela, ele é o símbolo que autentica, ou seja, nós somos proprietários do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. No capítulo 2 nós vemos que, versículo 2, 22, nós somos moradas do Espírito Santo. Ou seja, eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, Paulo pede, irmãos, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E no capítulo número 4, que nós temos aqui nessa noite, versículo 30, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esta carta foi inspirada pelo Espírito Santo. O homem que está escrevendo, chamado Paulo, está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está te testificando no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Está falando. E nós sabemos, igreja, que o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é simplesmente uma energia. Tanto é que a Bíblia diz que ele pode ser entristecido porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é um ser que é onipotente, onipresente, imutável. Ele tem todos os atributos do Pai e do Filho. Ele tem todo o poder. Ele é uma pessoa, e ele habita em nós. Eu creio que ele está aqui. O Espírito Santo, igreja, o nome já diz por si, Espírito Santo. Deus é tão santo que você vai notar que no Antigo Testamento, aonde Deus chegava, tudo aquilo que estava à volta dele se tornava santificado. Então Deus não pode estar num lugar que não seja santo. Deus não pode habitar em um lugar que não seja santo. Por isso Deus estava, irmãos, de forma simbólica, até mesmo no Antigo Testamento, no tabernáculo, na Arca da Aliança, onde tinha a arca que representava a presença de Deus. Era chamado esse lugar de Santo dos Santos. Quando Deus vai falar com Moisés numa sarça, ele diz para Moisés assim: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Porque onde Deus está, todo o espaço que ele preenche se torna santo. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós éramos pessoas que andávamos fazendo a vontade do mundo, diz a Bíblia, Efésios capítulo 2, vai falar sobre isso, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade do inimigo da nossa alma. Nós éramos pessoas guiadas por isso. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo faz em nós morada. E a partir do momento que ele vai fazer em nós morada, ele limpa a casa, ele purifica o ambiente, ele vai mudando de vida. E essa mudança, igreja, muitas vezes vai sendo de forma gradativa. Por isso se chama a obra da regeneração. Significa que cada dia o Espírito Santo vai tirando aquilo que não agrada, para que ele possa habitar.
Por isso Paulo vai falar para esta igreja, para este povo de Deus, dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não pode habitar num lugar onde ele é entristecido. E o que entristece o Espírito Santo de Deus? Nós falamos aqui nessa noite, no capítulo 4, e vemos aqui várias coisas que podem entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode usar, só vai abençoar aqueles que verdadeiramente, irmãos, andar na presença dele, buscar a presença dele. Diferentemente, vai ter duas classes de pessoas. Vai ter aqueles que vão ser usados pelo Espírito Santo. Diga comigo: usados pelo Espírito Santo. E vão aqueles que vão usar o Espírito Santo. Há uma diferença daqueles que são usados e daqueles que usam. Você vai notar, por exemplo, que Moisés ele não entrou na terra prometida porque ele usou muitas vezes contra Deus. Aí você vai falar: como assim, pastor? Não foi porque ele tocou na pedra? Não. Você vai notar por quê, irmãos? Porque ele achou que ele, e por causa dele, aquele povo estava entrando na terra. E ele ficou fora. Por quê? Porque ele tocou num pecado que é gravíssimo. Ou seja, tocou na glória de Deus. Porque a partir do momento que uma pessoa diz assim, que você é curado por causa de mim, você é abençoado por causa de mim, você está pecando contra a glória de Deus. Por isso que naquele dia vai ter muitas pessoas que vão chegar diante de Deus e dizer assim: eu fiz em teu nome, profetizei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos que eu não conheço. Por quê? Porque pegaram contra a glória de Deus. Não foram usados por Deus, eles usaram o nome de Deus. E há um perigo nisso, porque aqueles que usam o nome de Deus nada tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é diferente. Ele usa quando quer, da maneira que quer, do jeito que ele quer, e para honra e para a glória do nome dele. Glória a Deus. Sempre vai ser assim. E nós precisamos aqui, como a Bíblia vai dizer, para que tenhamos uma vida na presença do Senhor, precisamos do Espírito Santo. Nenhum de nós vai conseguir levar uma vida de santidade, uma vida cristã verdadeira e autêntica sozinho. Não tem como. Você vai se frustrar. Só dependemos do Espírito Santo. A obra de conversão, igreja, conversão é tão linda e maravilhosa que ela é produzida pelo Espírito Santo. Ninguém se converte sozinho. Por isso que você chega para o teu filho muitas vezes e diz assim: viu, rapaz, você tem que ir para a igreja. Por isso que você chega para aquele vizinho e diz: você tem que ir para a igreja e aceitar Jesus. Ele pode até aceitar, mas quem vai fazer a obra no coração é o Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Estevão pregava, os homens resistiam ao Espírito Santo, mas quem quebranta é o Espírito Santo do Senhor. É ele que germina. Por que pregador? Porque a Bíblia é originada, produzida, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quem inspira o pregador é o Espírito Santo. A igreja está sendo aqui viva, está vivendo por causa dele, do Espírito Santo. Mas, igreja, há uma palavra de Deus aqui para nós nessa noite: não entristeçais o Espírito Santo. E foi isso que Deus colocou no meu coração. E o que leva nós, como igreja, como povo de Deus, muitas vezes a entristecer o Espírito Santo? Nós vamos ver aqui, o primeiro motivo está no versículo número 25. Porque Paulo está escrevendo para o povo que tinha mudado de vida, que tinha largado os deuses estranhos, porque havia muitos deuses na cidade de Éfeso. Havia uma grande quantidade de deuses, tanto que você sabe, se você estudou um pouco vamos dizer assim, da mitologia grega, você vai notar que qualquer coisa era Deus. Então aqui, Paulo vai falar para eles: olha, vocês aceitaram a Cristo, vocês mudaram de vida. A partir de agora, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Primeira coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, o próprio texto está dizendo aqui no versículo 25, é a mentira. Diga comigo: mentira. Mentira. Nós sabemos, irmãos, que mentira foi a única coisa que o diabo criou. João 8:44 diz que ele é o pai da mentira. Porque no jardim do Éden é ele que vai mentir para Eva. E a partir daí então a mentira começa no mundo. Você vai notar que muitos homens se tornaram mentirosos na Bíblia Sagrada. Dentre eles Saul, Acã, Ananias e Safira, que mentiram para a igreja, mentiram até mesmo para o Espírito Santo, achando que podia mentir para o Espírito Santo. Mas quem é cheio do Espírito Santo percebe a mentira e tem discernimento na hora, porque não consegue mentir para o Espírito Santo. Hoje nós vemos que a mentira, irmãos, ela é normal na sociedade. Tanto normal que se
fizeram até um dia especial, 1º de abril, dia da mentira. Nós vemos que hoje o que move a política do nosso Brasil é a mentira, o chamado fake news. E há um outro tipo de mentira que o diabo está lançando no mercado agora com a tecnologia, chamado deepfake. Eu não sei se você sabe o que é deepfake, mas o deepfake, se a pessoa for tão maligna, é capaz de pegar o teu rosto e num programa de computador colocar o teu rosto em qualquer outro tipo de corpo ou vídeo na internet. Ou seja, pode manipular um vídeo, até mesmo um vídeo imoral, com a tua face, com o teu rosto, e para dizer que é você. Como fizeram da mesma política, de você pegar a voz de uma pessoa e pegar essa voz e fazer essa pessoa discursar como se fosse ela, através do outro corpo. Se você não sabe disso, procure na internet, você vai ver deepfake. É a mais nova arma do diabo nos últimos dias. E o inimigo vai fazer muitas coisas por aí com isso, que está acontecendo nos dias de hoje. E você vai notar que a mentira é algo que não agrada em nada. Como já dizia os antigos, a mentira tem perna curta, porque ela vai até o tempo. Mas a pessoa, para sustentar a mentira, ela logo vai tentar inventar outro pecado e outro pecado. E não vai conseguir. A mentira destrói a comunhão da igreja, destrói a comunhão de um casal, porque o casal que tem mentiras no meio desse casal, com certeza não vai durar muito tempo. A mentira, irmãos, destrói relacionamentos, principalmente para com Deus, que não tem como nós, na mesma boca em que está falando a verdade, está usando da mentira. Então o que entristece o Espírito Santo é a mentira. A mentira é tão séria que Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 também vai falar que aquele que ama a mentira, porque tem gente que ama a mentira. Tem pessoas que está provado pela psicologia que eles sentem prazer na mentira. Assim como tem alguns que sentem prazer em falar mal da vida do próximo, gera serotonina no corpo, ou seja, os hormônios se afloram. É como que alguém que come, deseja comer, quanto mais come quer comer, quanto mais mente quer mentir. Ou seja, tem pessoas que vivem nesse estilo de vida. 1 Coríntios 6:9 diz que também eles não herdarão o reino dos céus. Mas o Senhor Jesus, irmãos, é aquele que é a verdade, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se Ele é o Espírito da verdade, Ele não pode compactuar com a mentira. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então a primeira coisa que entristece o Espírito Santo é mentira. Porque se qualquer um dos irmãos for cheio do Espírito, e eu chego para você e estou mentindo, eu não estou mentindo a irmã nem o irmão. Eu estou mentindo o Espírito Santo que está na vida dessa pessoa. Segunda coisa, versículo 26 diz assim: irai-vos. Irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque existem dois tipos de ira na Bíblia. Existe a ira justa e existe a ira injusta. Como assim? Ira justa é uma ira que você se ira pela justiça e pelo certo. Jesus se irou e tirou os cambistas de dentro do templo, porque por uma coisa justa, porque estavam fazendo da casa de Deus um lugar de vendas, um lugar onde estavam profanando aquele lugar. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui também que homens, por exemplo, como Paulo, ficaram irados de uma forma justa. Moisés se irou com o povo de Deus, porque o povo estava adorando outros deuses de uma forma justa. Martinho Lutero, não sei se você já ouviu falar, em 1517 ele pregou as teses na porta do castelo de Wittenberg. Por quê? Porque estava irado com as indulgências e heresias da igreja daquele tempo. Então isso é o tipo de ira justa. Tanto que a Bíblia vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Mas também existe a ira que não é justa, a ira injusta, que é a ira maligna, que é uma ira que não produz nada, mas pelo contrário, como nós vamos ver nesse texto aqui, que é uma ira que destrói. Porque a palavra ira, diga comigo, ira. A palavra ira na língua grega significa furacão. O que é furacão? Furacão é algo que vem, passa, destrói. A ira é desta forma. Muitas vezes, se você se irar e você não orar, Deus vir de graça, o que acontece? Você fala o que não deve, e já falou, já magoou, já muitas vezes causou destruição. Então nós entendemos que ira ela é comparada também, igreja, como uma semente. Por isso que o texto vai dizer aqui assim: irai-vos e não pequeis.
Porque a ira está dentro. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Você pode estar cheio de ira. Aí então a ira vai sendo gerada no coração. A Bíblia diz: não se põe o sol. O que significa? Não deixa anoitecer a ira no coração. Não leve para a cama isso. Por quê? Porque comparado com uma semente, o que acontece? Ira que fica no coração por algum tempo, ela vai virar raiz, que é uma semente, raiz de amargura. E raiz, irmãos, é algo que cresce primeiro dentro, escondido, para depois nascer para fora. Nota que está falando raiz de amargura. Primeiro vai crescendo por dentro. A ira vai se enraizando dentro da pessoa. Ninguém vê por fora, mas está dentro, está se remoendo, está morrendo a cada dia. Aí você vai notar mais ainda, lá em Marcos capítulo número 4, Lucas capítulo 8, Mateus capítulo 13, tem a parábola do semeador. A parábola do semeador fala que Jesus, ou melhor, o semeador lançou uma semente no solo, e essa semente, criando raiz, depois veio vingar. Já ouviu essa palavra algum dia? Sabe o que significa a palavra vingar na língua grega? A palavra vingar significa anabailo, tirar o que está sendo gerado dentro para fora. A semente está sendo gerada dentro e sai para fora. Anabailo, vingança. A ira guardada no coração, ela vai como uma semente, vai criando vida, e a cada vez mais vai crescendo, raiz, a ponto que ela sai para fora. Então quem tem planos de vingança, nada mais é do que projetos que já estavam há tempos no coração, que estão tirando para fora. E esses projetos, irmãos, não é de Deus, porque vem para destruir. Então o crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem que ser cheio da água da vida, da presença de Deus, da glória de Deus. E se a ira tentar permanecer no teu coração, você repreende e tira em nome do Senhor Jesus, porque a vingança pertence a Deus. Não permita que a ira permaneça no teu coração. Por isso que o texto está dizendo: irai-vos e não pequeis. Você pode até ficar irado, todos nós ficamos. Mas não deixe que isso venha consumir a tua vida. Não fique com ódio da tua família. Não fique com ódio do teu esposo, da tua esposa. Não fique com ódio do teu familiar, do teu vizinho, de alguém. Pelo contrário, coloque essa pessoa em oração, que Deus vai te dar graça. E o Espírito Santo não vai ficar triste com você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Versículo 28 diz assim: aquele que furtava, roubo. A palavra roubo aqui significa possuir sem direito, pegar sem direito. Porque coisa terrível. Você vai lá, você compra qualquer objeto na tua casa. Você adquiriu aquilo com direito, trabalhando. E de repente alguém vem e pega sem direito nenhum e leva. Isso é furtar. Isso aqui, irmãos, eu acredito que para nós como igreja não acontece. Nós temos que orientar, por exemplo, filhos desde pequeno. Porque o furto começa na escola. A ponto que a criança pega um lápis de um amiguinho, coloca na mochila e leva embora e acha que não tem problema algum. Furto começa desta maneira, começa a roubar. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, a primeira pessoa a roubar na Bíblia foi Eva. Porque ela tomou um fruto que não era dela. O fruto era de quem? O fruto era de quem, igreja? De Deus. De Deus. E Deus falou que não era para tocar. E ela pegou, ela está roubando aquilo que não é dela. Automaticamente Adão também se tornou ladrão, porque deu para ele e ele compartilhou. Quem compra coisa roubada também é ladrão. E muita gente que anda comprando rádio, tudo que é tipo de coisa baratinho, dizendo assim: esse aqui eu comprei. Tome cuidado, porque você está sendo conivente com o roubo também. Aí você nota aqui que dentro da Bíblia Sagrada existiam vários ladrões. Um chamado Acã, que pegou uma capa muito bonita e jogou debaixo do tapete, pensando que ninguém ia ver. Só que Deus vê todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz para nós, irmãos, de Ananias e Safira, que pegaram e chegaram aos seus obreiros, a Pedro, e chegaram e disseram para eles: olha, estamos dando dinheiro aqui. Só que lá na casa eles disseram assim: vamos pegar essa parte aqui e vamos ficar para nós e vamos dar esse aqui para a igreja. E quando eles chegam na presença de Pedro, diz a Bíblia que Pedro diz assim: por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Isso é uma forma de roubo também. Ou seja, o roubo é algo que desagrada o Espírito Santo. Só que, graças a Deus, nós vamos ver na Bíblia Jesus salvando um homem
que a Bíblia diz que ele era ladrão. O primeiro homem a ser salvo depois que Cristo está no Calvário foi um ladrão. Jesus quer transformar a vida daqueles que são ladrões. Mas nós que somos cheios do Espírito Santo e Igreja de Deus, não podemos pegar o que é nosso. O que devemos fazer então? Não furte, antes trabalhe, fazendo com as mãos, porque quem trabalha está agradando a Deus. Se você tem um trabalho, é glória a Deus, Deus que abriu essa porta, Deus vai abrir muito mais ainda, porque Deus se agrada de ver você trabalhando. Aí você diz, pastor, mas para que trabalhar? O texto vai dizer assim para nós: trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que você tenha para você e tenha para ajudar aquele que não tem. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma palavra profética aqui para você nessa noite. Que Deus te abençoe, que você tenha para você e você possa ajudar muitas pessoas também. Que você possa ajudar pessoas que estão necessitadas. Que Deus abra as portas para aqueles que estão orando por uma porta que está fechada. Em nome de Jesus. E irmãos, que na campanha que fizeram aqui, campanha passada, estavam precisando de trabalho, colocaram diante de Deus, e o Deus que supre a necessidade de abrir portas, porque Deus se preocupa com a tua vida financeira também. Deus se preocupa com o pão que você coloca sobre a mesa. Deus se preocupa com a roupa que você veste. Deus cuida de todos os detalhes. Mas não entristeçais o Espírito Santo. O que não devemos fazer é isso. Versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? A palavra torpe, quando essa palavra foi escrita, irmãos, na sua língua original, do grego do Novo Testamento, o grego é muito rico. Os alimentos que mais tinha na época era, como era a região litorânea de Éfeso, era frutos do mar e peixe. Então a palavra torpe significa fruta podre ou peixe podre. Sapros quer dizer peixe podre. Quando Paulo está falando aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele está dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que cause incômodo no seu irmão, que cause algo ruim no meio daqueles que você está. Pelo contrário, saia palavras que é para edificação. E agora aqui, é necessário olhar aquilo que eu já disse, que a Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Ou seja, se a pessoa vive falando palavrão, xingando, amaldiçoando todo mundo, é porque o coração está cheio disso, é porque o coração está carregado desse tipo de coisa. Segundo, Deus se importa com as palavras que saem da nossa boca, tanto palavras boas, e Deus vê e observa, mas também toda palavra que sai da nossa boca sem mérito algum, sem propósito algum. Diz a Bíblia Sagrada que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Tanto que a Bíblia diz assim: ai daquele que chama seu irmão de idiota, será réu do fogo do inferno. Porque homicídio não é só você matar com revólver, homicídio também é você matar com a língua. Assim como o adultério não é só deitar numa cama, o adultério também é cobiçar com os olhos e desejar. Então aqui você vai observar que torpe é aquilo que vem para destruir. E agora, por que não falar? Por que não usar de palavrão? Por que não usar de palavras torpes, palavras que desagradam? O próprio texto vai dizer: não entristeçais o Espírito. É o que, igreja? Santo. Segundo motivo, por que não falar palavrão, não falar palavras indecentes? Porque o texto está dizendo: não deis lugar ao diabo. Toda palavra que sai da nossa boca, irmãos, ela dá legalidade. Um pregador na cidade de Dinâmico Borba, ele viveu uma vida, um relacionamento, um casamento muito abençoado com a esposa dele por anos. Aí um dia, num congresso, numa festa, depois, numa pizzaria, eles estavam com várias pessoas, e ele disse, até então ele nunca tinha falado isso, mas ele disse assim: eu acho que a única coisa que poderia separar eu da minha esposa é se eu fosse uma mulher muito bonita. A hora que ele falou isso, o diabo pegou no ar. E de fato, o que destruiu o casamento dele foi uma mulher muito bonita. Porque o diabo pega as palavras. Por isso, não diga para você mesmo: eu não presto, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou conseguir. Porque isso gera legalidade no mundo espiritual. Porque toda palavra que sai, por isso que Jesus está falando que toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos ter que dar conta dela um dia.
Então, por isso, se for para falar coisa ruim, mas fale coisa boa. Diga, eu sou uma bênção, você é uma bênção, minha casa é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha família é uma bênção. Só que não diga bênção no sentido pejorativo, porque Deus conhece a intenção do coração. Não adianta chegar para a Marlene aqui, estar com raiva dela e falar assim, ô bênção. Deus conhece a motivação do coração. Nós precisamos profetizar, sair da nossa boca coisas boas. Quer um casamento abençoado? Comece a profetizar sobre esse casamento, que vai ser abençoado, que teus filhos vão ser abençoados, que a tua casa vai ser abençoada. Por isso eu creio, mas essa igreja aqui vai ser muito abençoada. As famílias que estão aqui vão ser muito abençoadas em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus nos venham em caminhão e caiam aqui na porta da igreja em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe teus filhos, que Deus abençoe a tua nora, que Deus abençoe teu esposo, que Deus abençoe teu pai, que Deus abençoe a tua mãe. Se você crê, você vai dizendo amém? Porque no mundo espiritual, não sei se você sabe, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande número de testemunho. Assim como nós falamos o bem e concordamos na terra, e os anjos concordam no céu, os demônios também concordam na terra, e concordam-nos em volta da terra no sentido de tentar planejar contra aqueles que estão dando legalidade. Por isso a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. A tua casa é uma bênção. Pastor, não está muito abençoado. Está sendo abençoado, é só um processo de estar. Pode ter gente que mudar, mas vai melhorar em nome de Jesus. Pastor, meu filho não está me agradando nem um pouco. Vai melhorar em nome de Jesus. Seu casamento vai melhorar em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Começa a profetizar coisas boas. Quando eu falo de profetizar, eu estou falando aqui de você proferir com palavras, porque a palavra tem poder. Você sabia que a palavra tem poder? Muito poder. Até a ciência, veja bem, eu estou falando aqui nem da Bíblia, até a ciência diz que a palavra tem poder. Se você pegar 2 copos de água, comece a amaldiçoar um e comece a bendizer o outro, uma vai chocar, uma vai ficar podre, a outra vai ficar boa. Pega 2 plantinhas iguais e começa a falar, chamar de feia uma, e começa a chamar a outra de bonita. Você vai ver, é a natureza, é vida. Vai começar a ficar melhor. Até você vai melhorar. A partir do momento que as palavras, porque a boca fala que o coração está cheio. E você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Por isso que você diz assim, eu estou cansado. Ninguém diz assim, eu estou cansado. Fazendo pose de forte. Se você diz eu estou cansado, você já faz assim, eu estou cansado. Se você diz, eu estou triste, você já baixa a cabeça. Agora, se você diz, eu estou feliz, você já ergue a tua cabeça. Por quê? Mas porque o teu corpo tem que ser coerente com aquilo que as tuas palavras estão falando. Então, se você começa a dizer, porque eu estou doente, porque eu estou fraco, porque eu não vou conseguir, não vai conseguir mesmo. Está na Bíblia isso que eu estou falando? Estou. Provérbios 27, 7. 23, 7. Aquilo que imaginou a tua alma, assim será. Oh, glória. Crê nisso? Diga amém? Amém. Então, como que você faz? Como não falar palavras torpes? Evite falar. Pense antes de falar. Filipenses 4, 8. Tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Comece a pensar coisas boas em nome do Senhor Jesus. Troque palavras que você falava. Se você tem costume de falar palavrão, porque quando o crente aceita Jesus, não sei se aconteceu comigo. Eu estava lá no mundo cheio de gíria. Aí vinha para a igreja, chegava na igreja, de repente estava conversando com os amigos e soltava uma. Meu Deus. É normal. Porque você está num ambiente diferente. Aí você vem para cá, você está naquele hábito. O que me chamou a atenção foi um professor dos meus filhos, mais uns jovens ali no parque, que ele é pastor, ele até pregou na nossa igreja aqui, só que ele é instrutor de futebol, técnico de futebol dos meninos lá. Ele faz um futebol que é pesado, pega tudo pesado, e ele fala assim, quem falar palavrão vai ser expulso. Para fazer com que os piados joguem bola e não falem palavrão. Porque você sabe que na hora que estão jogando ali, só misericórdia. Então, da mesma forma, nós devemos trocar aquilo que era ruim por aquilo que é bênção. Se for para amaldiçoar, fale coisas boas em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavras que edifiquem. E cuidado com o grupo que você anda. Porque se de repente você trabalha num ambiente que só fala palavrão, você tem uma séria tendência a falar palavrão. Se você trabalha num ambiente que só fala palavras ruins,
com certeza você tem uma séria tendência a entrar naquele caminho. Mas não entristeça o Espírito Santo. Coloque palavras boas que edifiquem nos seus lábios em nome de Jesus. Por isso o texto diz palavras boas para a edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Amém. Versículo 5, ou melhor, 31, diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Amargura. A palavra amargura significa picria. O que significa isso? Amargura significa vinho azedo. O que é amargura? Uma pessoa amargurada era uma pessoa que era feliz, era alegre, tinha muita alegria na sua vida, mas de repente alguma coisa entristeceu tanto que essa pessoa perdeu a alegria. Aquilo que era alegre se tornou azedo. E uma pessoa azeda, nenhum ambiente para ela presta. A pessoa azeda, irmãos, ela muda de igreja. Ela está aqui no avivamento pleno. Ela diz assim: meu Deus, eu não gosto de ninguém lá. Porque lá o pastor é assim, o irmão é assim, a irmã é assim. Ela vai lá para outra igreja. Ela chega lá, ela vai ver problema do mesmo jeito, porque ela está azeda. Aí você vai notar esse tipo de pessoa no trabalho da mesma forma. Ele vai aqui, vai ali, e não vai ter trabalho nenhum. O problema não está nos outros, o problema está nele. Porque a pessoa que está azeda, nada presta. É só você olhar para uma mulher samaritana. Já tinha 5 maridos. E estava quase largando do outro já. E ainda Jesus chega para falar com ela, ela já trata Jesus naquele jeito. Por quê? Porque era uma pessoa azeda. Precisa do quê? Precisa da glória de Deus, da presença do Espírito Santo. Porque aquele que está azedo perde a alegria, nada presta, adoece. E para tirar o azedo do coração, o texto bíblico diz que precisa perdoar. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Eu vou para frente. Versículo 18, igreja. Diz assim, ó: vivem pela dureza do vosso coração. E o que é dureza? Essa palavra dureza significa poros, significa pedra mais dura do que o mármore. Tem pessoas que têm o coração mais duro, petrificado. Essa palavra dureza ainda tem outro significado, significa cálcio. O que é cálcio? Aquilo que calcifica o osso. Você sabia que se você quebrar o braço ou a perna, qualquer osso, e no lugar que ele quebra, ele não quebra mais no mesmo lugar? Ele quebra do lado, mas no mesmo lugar ele não quebra. Porque ele fica calcificado. Assim é o coração de muitas pessoas. Por quê? Porque chega um ponto que a pessoa começa a ouvir tanta palavra e não absorve, que a pessoa vai endurecendo o coração. E a palavra de Deus já não faz mais efeito. Coisa terrível, irmãos, é você ouvir uma palavra e a palavra não entrar no teu coração. A pessoa está com o coração endurecido. Tem alguém na Bíblia sem Caim. Deus fala com Caim. Diz assim: o desejo está diante de ti, basta você repreender ele. E Caim tem um coração duro. Está diante do próprio Deus, está endurecendo o coração. O povo de Israel é um povo de coração duro. Jeremias chega a dizer que eles são duros como o diamante. De tão duro que era o coração do povo de Israel. Os fariseus eram religiosos, conheciam a Bíblia, mas eles tinham um coração duro. Estevão pregava no capítulo 7, e a Bíblia diz que eles tapavam os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, porque a dureza de coração. Carta aos Hebreus vai falar para nós: não endureçais o vosso coração, se Deus tem falado com você. Quando Jesus se manifesta às 7 igrejas da Ásia, ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Não seja com o coração endurecido, porque Deus, igreja, veja bem, Deus fala, e fala com a sua igreja quando Ele quer, da maneira que quer. E quando Ele fala, Ele não fala para as paredes, Ele fala conosco, que somos seus filhos. Amém. Eu creio que Deus falou aqui na terça-feira no culto do Círculo de Oração. E Deus fala hoje novamente. E para dizer para você, estamos pregando o capítulo 4. O que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu não escolhi essa palavra dizer para hoje eu quero pregar capítulo 4, porque o capítulo 4 diz isso. Não, só uma sequência. 3, 4, depois é 5. Porque o Espírito Santo rege a igreja, Ele manda na igreja, Ele conhece a nossa vida. Então não vamos endurecer o coração. A dureza de coração, igreja, acontece que a palavra não cala, ou seja, a palavra não penetra. Parábola do semeador, terreno duro. O que acontece? A semente cai. Como a semente não consegue penetrar em terreno duro, o primeiro que aparece lá é o Satanás.
O coração duro, mas é um coração que Satanás adora. Por isso que tem pessoas que entram na igreja, muitas vezes, eu creio que não acontece isso com a tua vida, mas tem muita gente que ouve a palavra e depois não guarda a palavra. E o inimigo já tira a palavra antes que ele saia para fora. E como perceber isso? Quando o inimigo começa a te perturbar, até mesmo colocando dúvidas novamente, como ele fez com Eva. Será que é assim mesmo? Eu acho que não é bem assim. Porque é do meu jeito, eu vou fazer, vou continuar da mesma forma. E Deus fala com o seu povo, Deus fala conosco, irmãos. Deus quer que nós amoleçamos o coração, porque o Espírito Santo ministra o nosso coração aqui nesta noite. Amém. A pessoa que endurece o coração, ele tem a mente cauterizada. Cauterizada, que é cauterizada? Cauterizar significa você queimar a ponto que não dói mais. Como assim? Por exemplo, a pessoa mente, fala a palavra torta e tantas outras coisas. E para ele diz, isso é normal, nada bem. Mas o Espírito Santo vai ficar triste. Não, nada bem. Está com a mente cauterizada. O que quer dizer isso? A palavra já não dói mais. É como bater com a marreta no nosso alto e sair faísca assim. Só a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa que está nessa vida de dureza do coração é como aquela ilustração de uma pessoa que está no álcool. Porque o álcool é comparado a bichos. Como assim? Comparado, por exemplo, aqui com o pavão. Porque a pessoa começa a beber, ele fica igual o pavão, certo? Quer se aparecer, fala com todo mundo, começa a dar risada, começa a fazer gracinha, igual um pavão, querendo se aparecer. E depois ele entra no segundo estágio, igual um leão. Ele fica forte, ele quer brigar com todo mundo, ele acha que é forte, ele acha que tem força, ele acha que é valente. E depois, ele fica igual um macaco. Ou seja, vai querendo fazer bicagem, querendo se aparecer. E por último, ele fica igual um porco. Vai para a lama e mergulha na lama. Assim é aquele que endurece o coração. Porque o pecado vai levando a estágios. A ponto que a pessoa fica na lama e não percebe que está na lama e vivendo na lama. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus nos salvou, nos tirou de lá. Glória a Deus. E hoje você tem sensibilidade, não tem dureza no coração para entender que o Espírito Santo fala conosco porque Ele nos ama. Ele quer a nossa vida, Ele está junto conosco. Eu fecho essa palavra nessa noite, igreja, no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Pastor, como que eu dou lugar ao diabo? Vivendo na mentira, irando e não perdoando, falando palavras torpes e não falando palavras que edifiquem, permanecendo com o coração duro, como Judas, como Saul, como Caim. Mas aqui eu creio que não tem nenhum Caim, aqui não tem nenhum Judas. Nós somos servos de Deus que queremos ser cheios do Espírito Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o que fazer então, se lá de velha, por gentileza? O que fazemos? A Bíblia diz assim, ó, longe de vós. Diga comigo, longe de nós. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar nessa noite. Eu creio, igreja, que quanto menos nós entristecer o Espírito Santo, mais nós vamos sentir da unção. Um dia eu li um livro. O nome do livro era Unção. Eu fiquei perguntando para Deus no início do meu ministério, o que significa unção? E unção está relacionada a isso, igreja. Unção está relacionada a você manter uma intimidade com o Espírito Santo. Obediência. Por quê? Porque se você conseguir ser fiel a Ele, tentar ser fiel a Ele, Ele vai derramar daquilo que Ele tem de melhor na nossa vida, na graça dele. Você já viu alguém que tem bastante unção? O que significa isso? Significa que essa pessoa leva Deus a sério. O que é levar Deus a sério? É você estar lá naquele lugar que ninguém vê. Ninguém vê. Você vai, mas aqui eu estou sozinho, não tem pastor, não tem ninguém. Você fala assim, mas o Espírito Santo está comigo aqui. Glória. É que é só você e Deus. Aí Deus diz assim, não, ele está sendo fiel verdadeiramente. Amém. É isso que Deus
desejo do nosso coração. Glória a Deus. Quantos precisam de uma oração? Estão fazendo essa campanha? Deus está trabalhando em nós, em nome de Jesus. Se você deseja oração, venha aqui, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Porque muitas bênçãos estão condicionadas a esse estilo de vida que temos. Ou nós damos lugar ao Espírito Santo, ou nós damos lugar ao diabo. Irmãos, é sério que eu estou falando. Vejam bem, eu já contei isso aqui dezenas de vezes, mas eu vou repetir. Tem campanhas que a gente faz, já fiz por várias campanhas. Expulsar demônio, todo culto. Uma certa igreja que nós estávamos, expulsava demônio na quarta, na outra quarta, na outra quarta. E o demônio sempre pegava. No início do ministério eu não entendia nada, pensava assim, o que está acontecendo? Aí depois Deus revela uma legalidade, ou seja, versículo 26, deu lugar ao diabo. E tem certas coisas que dão lugar ao inimigo. Eu vou contar uma coisa aqui, irmãos, de uma jovem que estava com o espírito do pombagira e não tinha pastor nenhum que conseguisse expulsar. Aí Deus, usando um certo pastor, falou assim, tem um negócio que está dentro da gaveta aqui, que é a legalidade que o diabo está usando. Aí a hora que o pastor foi pular da gaveta para pregar, e o diabo ficou louco, falou, não toque. Era um objeto que essa pessoa tinha para se prostituir e assim ter as suas relações consigo mesmo. Ou seja, era uma coisa que estava dando legalidade ao diabo. Então tem muitas coisas que dão legalidade ao inimigo. Aquele CD de rock que está lá em cima do guarda-roupa, escondido há muito tempo. Aquelas coisas que você ganhou talvez muito tempo atrás. Até objetos que você coloca em cima de uma estante e coloca lá como enfeite. Aí você diz, o que tem a ver, pastor? Depende da intenção que foi te dada, é uma legalidade do inimigo. Está chegando o dia 12 de outubro, e muitas vezes pegam as nossas crianças e levam pegar balas, que são oferendas para Cosme e Damião, espíritos malignos. E uma criança vai lá, chupa, depois você não acha doença, só chora. Aí o que é? É uma legalidade do inimigo. Qualquer objeto consagrado ao diabo pode ser uma legalidade. Qualquer tipo de palavra. Há casamentos que estão indo de mal a pior. Aí chega, dá um conselho aqui, dá um conselho ali e nada dá certo. Por quê? Porque um dia foi pronunciada uma palavra que foi guardada no coração. E é uma mágoa. E quando não arrancar, Deus diz assim, não posso agir. É uma legalidade. Algo, o que é legalidade? Está dando liberdade para o diabo agir. Então, a partir do momento que você tira e pede para que o Espírito Santo, se você não conseguir fazer sozinho, pede para que o Espírito Santo retire isso, que você sabe o que é. O Espírito Santo vai ter liberdade na sua vida. Na sua vida e através da sua vida. Igreja, o Espírito Santo quer nos encher. O Espírito Santo quer batizar pessoas. O Espírito Santo quer nos encher verdadeiramente e batizar com o Espírito Santo aqueles que não são. O jovem rico, ele pediu para Jesus, Senhor, o que eu farei para ir dar a vida eterna? Jesus falou, vai e vende tudo que tem. Eles falam, por que Jesus falou, vai e vende tudo que tem? Jesus queria que ele fosse pobre? Não, mas Jesus conhecia qual era a legalidade que era maior que Jesus na vida dele. Tem coisas que às vezes são maiores que Deus, que nós guardamos com 7 chaves. E o Senhor está dizendo, eu quero você inteiro para mim. Você inteiro, Senhor. Você é inteira dele. Glória a Deus. Comece a orar, igreja. E comece a falar com o Espírito Santo. Se você não entendeu, esse culto aqui nessa noite foi dedicado ao agir do Espírito Santo desde os louvores. Ele está no agir. Ele está trabalhando nesse lugar. Oh, Jesus da glória. Senhor Deus. Espírito Santo. Espírito que examina o coração. Espírito que conhece todas as coisas. O Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Se você quer viver bem, comece a jogar para fora tudo aquilo que não presta. Comece a pedir perdão para Deus as palavras. Comece a pedir perdão para Deus tudo aquilo que você falou que talvez entristeceu o Espírito Santo. Comece, em nome de Jesus, não dá para continuar. Não dá para continuar vivendo no deserto seco, sem a graça, sem a glória. Fala, Espírito Santo. Não endureça teu coração. Deus só quer o teu bem.
Deus só quer o teu melhor. Deus, peça para Ele ajuda. Tem pessoas que estão clamando dizendo: Senhor, mas eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Ei, Espírito, Espírito de Deus. Se você sentir orar por alguém, faça isso que você precisa fazer. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa casamentos, abençoa casamentos, Espírito de Deus. Abençoa, Senhor Deus, lares. Deus vivo, Deus da glória, Deus santo, eu sinto a graça de Deus aqui. Meu Pai, o inimigo está furioso no lares, Senhor. O inimigo está tentando destruir casas. Espírito Santo, Deus vivo. Toda a fúria do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Toda a fúria do inimigo vai por terra em nome de Jesus. Oh, Jesus da glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa família, os nossos filhos. Começa a profetizar aí, igreja. Começa a dizer: o meu filho vai ser uma bênção. Eu profetizo no meu casamento que vai ser uma bênção. Eu profetizo na minha família que ela vai ser toda de Jesus. Eu profetizo que os meus filhos, a minha filha, vai ser cheia do Espírito Santo. Eu profetizo que você vai largar aquilo que tem tentado atrapalhar você. Começa a falar com Deus. Profira palavras boas. Em nome de Jesus, repreenda a enfermidade. Repreenda dores no teu corpo. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus força de corpo, Senhor, coloca alegria onde está se azedando, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, cada dia mais na tua vida, Senhor. Enche a tua presença cada vez mais. Senhor, se manifesta para ela, Senhor Deus. Cada vez mais mostra e revela a tua graça. Glória a Deus. Santo é Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esta família, esta casa. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, esse casamento, Senhor. Meu Pai, que a alegria do teu Espírito. Glória a Deus. Que a alegria do teu Santo Espírito, Senhor, Deus, esteja na vida dos teus filhos. Deus, o nome de Jesus fortalece para a glória do teu nome. Deus vivo, enche, Pai, do teu Espírito Santo. Teu Espírito é santo. Teu Espírito é santo, Rei da glória. Fortalece os passos. Em nome de Jesus Cristo, a vitória nesta casa, nesta família, Senhor querido. Em nome de Jesus, por liberdade, trabalha na vida do teu filho, Senhor da glória. Senhor, salva os familiares. Meu Deus, meu irmão e minha irmã que estão ouvindo, começa a orar por aquela família, por aquele marido que não está aqui, por filho que não está aqui. Começa a orar por aquela pessoa que mora junto com você, mas não está aqui. Começa a orar por ela, em nome de Jesus Cristo. O diabo não vai vencer, o diabo não vai vencer. O projeto do inimigo é tentar levar alguns. É por isso que tem tanto ódio. É por isso que muitas vezes o inimigo tenta colocar contendas, brigas, discórdia, confusão. Não entristeçais, Jesus. Oh, Jesus da glória. Quem vai mandar na tua casa é o Espírito Santo. Quem vai mandar na tua casa é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, Pai, mas é pelo teu Espírito, Senhor da glória. É pelo teu Espírito, ó Deus de glória. Meu Senhor, eu sei que está sendo apresentado, Senhor, projetos em oração. Eu creio, Pai, que está sendo apresentado em oração. Meu Deus, e há o íntimo falando contigo aqui agora, nesta palavra, Senhor. Isso o Senhor está agindo, o Espírito Santo trabalhando. É o Senhor que faz, sim, é Ele que faz. É Ele que age, é Ele que trabalha, é Ele que vê tudo.
Ele que conhece, Pai, Ele que se preocupa pelas famílias, ó Deus de glória. Senhor, em nome de Cristo, tira todo o cansaço, Pai. Tira toda a dureza de coração. Nos dá sensibilidade. Espírito Santo, eu peço para todos nós que estamos dentro dessa igreja, nos dá sensibilidade. Sensibilidade para ouvir a tua voz na madrugada, para ouvir a tua voz nos sonhos e nas visões, para sentir a tua palavra que o Senhor está falando conosco. Dai-nos, Espírito Santo, mais da tua presença. Fica conosco, Senhor Jesus, que nós oramos agradecendo aos pais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua família vai ser abençoada, mas mais uma vez eu falo em nome de Jesus. Ninguém vai se perder, eu creio em nome de Jesus. Espírito Santo. Pai, o Senhor conhece, eu não conheço. O Deus que está lá, Pai. Tu conhece como chegou o coração da tua filha aqui hoje. O inimigo tentou azedar, mas tu és o Deus que conhece. Tu és o Deus que dá vida. Tu és o Deus que até aqui fortalece, não abandona nem morrer. Tu és o Deus da tempestade, Senhor. O Deus que está no barco. O Deus da promessa. O Deus da paz. O Deus que tem todo o poder que até o mar e o vento lhe obedece. Senhor da glória. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai. A comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Nós dizemos: Amém. Está encerrado esse culto para a glória de Deus. Deus abençoe.